Existe uma personagem de House of the Dragon que a gente provavelmente nunca vai conhecer. Quem é essa tal de Urtigas e por que o fandom da série tem falado tanto sobre ela? Nesses últimos episódios de A Casa do Dragão, a gente viu que a trama da Rhaena Targaryen tem se aproximado cada vez mais da trama de outra personagem do livro Fogo e Sangue. Ou seja, provavelmente vão mesclar essas duas personagens em uma trama só. E a segunda personagem, que é a Urtigas, provavelmente vai ser cortada. E assim, essa não é a primeira vez que A Casa do Dragão corta personagens do livro. Isso é muito normal em adaptações, inclusive. Aliás, queria aqui já dizer que eu sinto muita falta do Cogumelo, que é um dos narradores ali da história do livro. Mas esse corte da Urtigas é uma coisa um pouco maior e provavelmente vai ter algumas repercussões na história da série. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre essas possíveis repercussões e também contar, para quem não conhece o livro, quem é a Urtigas e por que ela é tão importante. Qual é a história dessa personagem que nunca foi e como a ausência dela pode impactar a série. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de adaptação. Vou falar do livro Fogo e Sangue e como que ele é transportado ali pras telas. Eu já falei sobre isso num vídeo chamado House of the Dragon nunca vai ser fiel aos livros, em que eu falo bastante sobre essa questão da fidelidade e como isso é difícil com o livro Fogo e Sangue. Mas hoje o assunto é um pouco diferente, porque eu vou falar dessa mistura aí de personagens e como isso pode gerar o famoso efeito borboleta, que o George R. R. Martin fala bastante em relação às adaptações de obras dele. Se você quiser ver esse outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição, mas tanto ele como esse daqui são os vídeos aprofundados que eu tenho lançado toda quinta-feira durante a exibição da segunda temporada de A Casa do Dragão. Se você quiser acompanhar, tem a playlist com todos os vídeos aqui embaixo e tem também as lives que eu faço todo domingo junto com o Michel Arouca, logo depois que passa o episódio, as nossas primeiras impressões no Plantão do Dragão, e também toda segunda-feira às 8 da noite aqui no canal, que eu faço aquela live mais detalhada do episódio, pegando aí todas as coisinhas que aparecem. Na semana que vem é o último episódio dessa temporada, então conto com a presença de vocês nas lives e também na próxima quinta-feira, que tem mais um vídeo aprofundado. E esse vídeo aqui é patrocinado pelo amendoim mais crocante do universo e também dos 7 reinos. Sim, o Croquíssimo. Se você ainda não provou, se prepara, porque além de ser um fiel escudeiro perfeito pra Casa do Dragão e para séries que você acompanha, ele ainda é muito viciante. E tem sabor pra todos os gostos. Eu coloquei aqui o levemente salgado, mas eu também trouxe o churrasco, que é o meu favorito. Tem o pimenta suave, o salsa e cebola e muito mais. Além dos vários tamanhos aí de acordo com a sua fome, né? Porque tem desde pacote de 90 gramas até de 1 quilo. Esse aqui, por exemplo, é de 400 gramas. E pra você aproveitar o melhor do Croquíssimo, eu te dou um desconto exclusivo de 30%. É só acessar esse QR Code que tá aqui na tela ou o link na descrição pra descobrir todos os sabores do amendoim mais crocante do universo. E depois de escolher o seu favorito, é só aplicar o cupom CROQUEMANIACOS e garantir o seu Croquíssimo com 30% de desconto. Então, muito obrigada, Croquíssimo, e bora falar da Urtigas. Que é o livro que inspira House of the Dragon. A Urtigas, que também é chamada em inglês como Nettles, é uma personagem bem diferente da maioria que aparece ali no conflito da Dança dos Dragões. Ela é descrita como uma bastarda de uma mulher que trabalhava ali no cais de Derivamarca, mas o pai dela seria desconhecido. Até aí a gente tem alguns bastardos na série, como foi mostrado nesse episódio 7, né? Mas é que além disso, a Urtigas é praticamente a única personagem que é descrita como não tendo pele branca, que tem algum destaque nesse período da Dança dos Dragões no livro. Aí você pode perguntar, mas Mikan, como você tá dizendo isso se tem os Velaryon na série, né? Eles têm um baita destaque. É que no livro, os Velaryon não têm a pele negra. Os Velaryon em Fogo e Sangue, nos outros livros do George R. R. Martin, são descritos como tendo a pele pálida, assim como os Targaryen. Poucos personagens de Westeros são descritos com outras tonalidades de pele. Normalmente, só as pessoas ali de Dorne têm a pele um pouco mais escura, e nem todas elas. Ou então, personagens que vêm de outros lugares ou outros continentes, como as Ilhas do Verão, ou então alguns lugares de Essos. A Casa do Dragão acabou fazendo essa modificação para ter mais representatividade no elenco e ficou muito legal, mas no livro acaba sendo um pouco diferente mesmo. Mas em Fogo e Sangue, a Urtigas é descrita assim, com cabelos negros, olhos castanhos e pele marrom. Ou seja, para muitas pessoas do fandom, ela é inclusive lida como uma personagem negra. E isso já é uma coisa que destaca bastante essa personagem dos outros que a gente vê na Dança dos Dragões. Na época desse conflito, a Urtigas tinha uns 16 anos, e o livro diz que ela era magra, desbocada, destemida. Diz até que ela tinha uma cicatriz no nariz porque ela foi pega roubando e aí deram um castigo físico nela.
Então ela é uma personagem que tava muito longe ali da nobreza de Westeros. Tá, Mika, muito legal, mas e daí? O que ela tem a ver com a Dança dos Dragões e por que ela seria importante pra série? E assim, esse é aquele momento que eu vou dizer que, obviamente, eu tô falando aqui do livro, então, se você não quer saber de nada que acontece no livro, considere isso aqui um aviso de spoilers. Mas assim, como eu tô falando de uma personagem que provavelmente foi cortada da série, talvez essas coisas que eu tô falando sobre ela nem se apliquem à história da Rhaena, sabe? Vai ser uma personagem diferente mesmo. De qualquer maneira, fica aí o aviso de que eu vou discutir coisas que ainda não apareceram na série, sabe-se lá se vão aparecer. Continuando então, pela descrição que eu dei da Ortigas mais cedo, acho que dá pra perceber que muito provavelmente ela não tem nenhum parente próximo que seja Targaryen, ou ao menos valeriano. Ela não se parece com nenhum outro personagem que tenha ascendência valeriana, nem na série e muito menos nos livros, onde os Velaryon também têm a pele clara. Se ela tem algum ancestral valeriano, isso não se manifestou nas características físicas dela, o que é bastante raro nesse mundo até. Então é muito provável que ela não tenha nenhuma ascendência aí muito próxima. Mas mesmo provavelmente não tendo aí nenhum parentesco com essa galera que monta dragões, ela consegue montar um dragão. E com isso, a Ortigas consegue colocar pra sempre uma pulga atrás da nossa orelha sobre qual é a natureza da relação entre humanos e dragões. Principalmente essa coisa dos valerianos, dos Targaryen. Será que você precisa ser Targaryen pra montar um dragão? Será que você precisa ter sangue valeriano pra montar um dragão? Ou será que existem outras formas de fazer isso? A Ortigas colocou tudo isso em xeque no livro. Ela aparece pra gente na história bem nessa época da semeadura, que é o que tá rolando na série também, no episódio 7 e também em alguns episódios anteriores. Essa coisa de procurar pessoas pra montar os dragões que estão sobrando ali em Pedra do Dragão. E mesmo muito provavelmente não tendo sangue Targaryen, a Ortigas consegue criar um laço firme com um dos dragões ali da região. Um dragão que tem hábitos um pouco diferentes ali dos outros, o roubo-ovelhas ou Sheep Stealer. Que assim, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele não apareceu na série, a gente ainda não viu esse dragão encontrar com a Rhaena ali no Vale de Arryn. Mas muito provavelmente é ele, então já vou cravar aqui que é ele. Então eu já volto a falar da Ortigas, mas bora primeiro falar aqui da Rhaena e do roubo-ovelhas. A gente já sabe que a Rhaena Targaryen tá sedenta por um dragão, né? No livro, ela tinha um ovo de dragão que nasceu, eclodiu, e o dragão morreu logo depois, ele não sobreviveu. Aí ela ganhou outro ovo de dragão, mas esse ovo nunca eclodiu, nunca nasceu nenhum dragão dali. E na série acontece bem parecido com essa segunda situação. Ela recebe um ovo de dragão quando criança, mas esse ovo nunca nasce. Enquanto a irmã gêmea dela, a Baela, também recebe um ovo de dragão, mas dele nasce o dragão Baela-Lua. Então a Rhaena sempre cresceu nessa situação em que ela não tinha dragão, mas a irmã tinha. E a gente viu que ela deseja muito ter um dragão, ela fala bastante disso. Desde a primeira temporada existe toda essa questão do Daemon dar mais atenção pra irmã do que pra ela, porque ela não tinha dragão. E agora que elas estão crescidas, a gente vê que esse desejo só aumentou na Rhaena. Ela vê que a Baela consegue ali lutar na guerra e ela não. Ela foi despachada ali pro Vale de Arryn com as crianças mais novas porque ela também precisaria ser protegida assim como eles. Pelo menos é assim que ela se sente. E talvez essa situação fosse diferente se ela tivesse um dragão. Mas não é por falta de tentar, tá, pessoal? Porque assim, ela recebeu esses ovos de dragão quando era criança e não deu certo, mas como a gente viu no episódio 7, tem vários dragões sobrando ali em Pedra do Dragão, né? Então uma pergunta bem frequente entre os fãs era por que a Rhaena não tentou domar um dos dragões lá? E essa segunda temporada foi bem enfática ao contar pra gente várias vezes que a Rhaena tentou sim domar os dragões de lá, mas que ela não conseguiu, inclusive ela quase morreu na tentativa. Quando ela foi pro Vale de Arryn junto com as crianças, ela levou consigo alguns ovos de dragão pra proteger esses ovos que seriam um legado da casa Targaryen. E assim, no livro, a história da Rhaena teria que acabar por aqui, pelo menos por enquanto. A personagem praticamente some nesse período. Era pra ela ficar de boas ali no Vale de Arryn junto com a Jaime Arryn e só aparecer de novo bem depois. Ela fica quase a guerra toda por lá. Só mais pro final da Dança dos Dragões é que ela volta a virar notícia, mas eu já falo sobre isso. Mas na série não vai ser assim. A gente viu no episódio 6 que a Rhaena encontrou ali aquele queimado nos campos do vale que indicava que teria um dragão por lá. E ali naquele campo queimado tinha ossadas de animais, muito provavelmente ovelhas. E a Rhaena até questiona a Jaime Arryn sobre isso. Como assim você tá dizendo que no vale não tem dragão, se eu acabei de ver ali que tem um dragão? E realmente a Jaime confirma pra Rhaena que tem um dragão grande lá, mas ele é um dragão selvagem. E eu já vou falar mais sobre existirem dragões ou não no Vale de Arryn, porque até o autor do livro falou sobre isso. Primeiro uma observação, porque a Jaime fala que os Maestros registraram o dragão aqui desde depois da guerra. E eu fiquei até na dúvida de que guerra seria essa, porque a Dança dos Dragões acabou de começar, então não seria essa guerra. Teve a Guerra nos Degraus, aquela guerra que o Daemon participou e tudo, mas assim, já faz muitos anos dessa guerra também. Foi antes de vários dos saltos temporais de A Casa do Dragão, então já faz mais de 10 anos que teve essa guerra. Então já deve fazer tempo que esse dragão tá por lá, né? E a outra possibilidade seria talvez a Quarta Guerra Dornesa, que foi lá durante o reinado do Jaehaerys I, mas assim, isso já faz realmente muito
muito, muito tempo. Então assim, se eu tô interpretando essa fala corretamente, já deve fazer bastante tempo que esse dragão tá por lá, pelo menos uma década, mas talvez mais ainda. Ou seja, ele deve estar há bastante tempo no Vale de Arryn. É até curioso que essa notícia não tenha chegado a outros lugares, né? E a Rhaena ouve essa informação e fica encafifada. Dá pra gente ver ali as engrenagens girando na cabeça dela de que talvez dê pra ela domar esse dragão. Será que ela não pode tentar? Eu acredito que tenha sido isso que ela pensou, porque na hora que eles estão indo ali embora do ninho da águia, se despedindo da casa Arryn, a Rhaena simplesmente sai correndo ali pros campos e muito provavelmente ela vai lá tentar domar esse dragão. Eu até pensei que ia rolar no episódio 7, mas acabou ficando pro season finale. Mas qual é desse dragão? Quem é o tal do Roubo-Ovelhas? Ele era um dragão que no livro ficava sempre ali ao redor do Monte Dragão, ali em Pedra do Dragão. Ele ficava caçando ali pela região, mas nunca saía muito dali. E eu já vou falar mais sobre isso porque é importante, tá? Mas se você quiser saber mais sobre o Roubo-Ovelhas, a descrição dele e tudo, tem o meu vídeo específico sobre dragões. Eu falei de todos os dragões que existem nessa época da Dança dos Dragões. Dragões que possivelmente vão ou não aparecer na série. Vou deixar aqui na descrição. No início desse conflito aí da Dança dos Dragões, o Roubo-Ovelhas é um dos 3 dragões selvagens que ficam ali na região de Pedra do Dragão. E ele era um dragão bem grande, bem poderoso. Só pra dar uma noção, esse dragão nasceu durante a juventude do rei Jaehaerys I, que é justamente aquele que a gente vê bem velhinho ali na cena inicial de A Casa do Dragão. E já passou bastante tempo daquela cena, né? Então dá pra imaginar que esse dragão já tem várias décadas. E eu gosto sempre de relembrar que os dragões não param de crescer conforme o tempo passa. Então quanto mais velho um dragão, mais tendência ele tem de ser grande. Tem mais informações sobre o Roubo-Ovelhas no vídeo dos dragões, mas a informação crucial sobre ele é que ele tem esse hábito aí de roubar ovelhas, como diz o nome dele, né? Ele ataca os rebanhos de ovelhas pra caçar, mas ele também não era agressivo à toa. Ele ia direto nos rebanhos pra pegar as ovelhas que ele queria e às vezes, talvez, machucasse um cão pastor que estivesse ali no meio, mas ele normalmente ia só lá, caçava e vazava. Até mesmo os pastores ali da região diz que ele nunca machucou ninguém, sabe? Então ele atrapalhava, mas ele não machucava muito. E como eu falei aqui, o Roubo-Ovelhas é considerado um dragão selvagem, ou seja, ele não tem um montador, ele não é tão domesticado que nem os outros dragões Targaryen. Na verdade, nem sei se dá pra considerar ele um dragão Targaryen, já que não tem nenhum Targaryen aí exercendo controle sobre ele. Ele nunca tinha sido montado por ninguém antes da Ortigas. Mas isso não foi por falta de tentativa, tá? Porque nesse período da semeadura, no livro, as pessoas também tentam montar os dragões selvagens. Afinal, né, quanto mais dragões eles conseguirem, melhor. E como o Roubo-Ovelhas era um dragão conhecido ali da região de Pedra do Dragão, muita gente foi tentar domar ele. E assim, gente, vocês viram no episódio 7 como foi um massacre quando as pessoas tentaram montar o Vermithor, né? Ou até mesmo com menos gente, quando o Sir Steffon Darklyn tentou montar o Fumaresia. Quando o dragão não quer ser montado, ele não aceita isso muito bem. Mas o Roubo-Ovelhas era um dos mais difíceis de todos esses dragões. Só pra dar uma noção, dizem que ele matou mais candidatos a montador de dragão do que o Vermithor, a Asa Prata e o Fumaresia juntos. Tem o cara lá, o Dennis o Prateado, que tentou chegar perto e arrancou o braço dele. Até mesmo o Alyn, que é o irmão do Adam, na série ele não tá interessado em montar dragões, né? Mas no livro ele tenta montar esse dragão, o Roubo-Ovelhas, e ele toma uma labareda na cara, coitado. Ele fica todo queimado, ele só consegue sobreviver porque o Adam, o irmão dele, chega lá com o Fumaresia e assusta o Roubo-Ovelhas pra ele ir embora e ajuda ele lá, coitado. Senão ele teria morrido pro Roubo-Ovelhas também. Mas então como é que foi que essa tal Ortigas, essa personagem aí que ninguém considera muito especial, como que ela conseguiu se aproximar de um dragão tão ranhento, um dragão que não deixava ninguém se aproximar dele direito? E a resposta é que ela conquistou ele pelo estômago. Como o próprio nome do dragão diz, ele adora uma ovelha, né? Adora comer um cordeirinho. E a Ortigas, sabendo disso, começou a deixar toda manhã pro Roubo-Ovelhas uma ovelhinha ali recém-abatida, pra ele já tomar o café da manhã, sabe? Aí ele ia lá, comia feliz da vida e ele começou a se acostumar com a presença dela e até dizem a esperar a presença dela. Ou seja, ela basicamente foi domesticando esse dragão. Sabe que nem você vê um gato de rua e ele começa a bufar pra você? Aí você vai dando comida pra ele todos os dias, aí um dia ele te deixa fazer carinho. Foi basicamente isso que aconteceu, só que com um animal gigante que cospe fogo e podia te devorar. Então, com o tempo, a Ortigas foi criando esse vínculo aí com o Roubo-Ovelhas e ele até permitiu que ela montasse ele e ela podia ir pra batalha, podia fazer o que quisesse. E eu acho essa história extremamente interessante, é bem diferente do que a gente viu até agora de pessoas domando dragões, mas muito provavelmente agora toda essa trama vai ser da outra personagem, vai ser da Rhaena. E eu nem sei se ela vai domar o dragão da mesma forma, pra ser sincera, porque eu acho que faria sentido sim essa coisa dela ir alimentando ele aos poucos, mas como eles deixaram pro último episódio da temporada, eu não sei se vai dar pra eles mostrarem a Rhaena ganhando a confiança do dragão aos pouquinhos, alimentando ele aos pouquinhos, sabe? Dia a dia conquistando a confiança dele. Eu acho que só dá pra eles
eles fazerem isso se eles seguirem um de dois caminhos. Ou eles talvez espalhem cenas dela no episódio 8, várias cenazinhas dela se aproximando, mas eu acho que vai ficar um pouco estranho, acho que tinham que ter começado antes. Ou então que ela veja o dragão pela primeira vez nessa temporada e eles deixem a conclusão dessa conquista ali dela, dessa domada do dragão, só pra outra temporada. O que eu acho ruim também. Eu acho que tinha que concluir no episódio 8. Então eu acho muito provável que a Rhaena só conquiste o dragão de um jeito mais comum mesmo, mas vamos ver como eles vão fazer. Eu adoraria que ela seguisse o método da Ortigas, né? Mas Mikan, será que a Ortigas vai mesmo ser cortada? Eu até cheguei a receber alguns comentários, imagina se a Rhaena chega lá e já tem uma pessoa montada no dragão, já tem a Ortigas dominando o dragão. Assim, se for esse o caso, aí vai ser mais bizarro ainda, na minha opinião, tá? Mas eu realmente acho que ela foi cortada, tudo indica que ela foi cortada, mas a gente ainda não tem 100% de certeza, tem que esperar concluir a temporada. E por que tudo indica que essa personagem não vai aparecer? Porque na época da primeira temporada, tinha um outro personagem que aparentemente tinha sido cortado, talvez tivesse sido cortado, mas que o showrunner, o Ryan Condal, ele fazia questão de deixar bem claro em entrevistas que esse personagem existia naquele universo. Eu tô falando nesse caso do Daeron, aquele filho da Alicent, que foi mencionado nessa temporada. No caso da Ortigas, curiosamente, ninguém fala nada sobre ela. Tem até uma entrevista que saiu depois do Ryan Condal num canal do YouTube chamado Black Girl Nerds. Eu vou deixar linkado aqui na descrição se vocês quiserem ver. E nessa entrevista perguntaram se existia uma possibilidade da Ortigas aparecer em A Casa do Dragão. A resposta do Ryan Condal foi: eu não estou pronto para comentar sobre qualquer personagem que ainda não apareceu na tela. Então eu vou dizer, fiquem atentos. Ou seja, foi uma resposta bem mais evasiva do que ele costumava dar a respeito do Daeron, por exemplo. É aquele tipo de resposta que a gente não tem como cravar com 100% de certeza que ela foi cortada, mas muito provavelmente foi, tá? E eu acho esse corte uma pena, porque como eu falei, a Ortigas coloca essa pulga atrás da orelha na gente de como realmente funciona pra domar um dragão. Seja pelo método que ela usou, que é realmente diferente do que a gente já tinha visto em outros casos, como também pela questão do sangue. Essa coisa de ser obrigatório ou não ter ascendência Targaryen, ou pelo menos de outras famílias valerianas, pra que você possa ter chances de montar um dragão. Assim, eu já vou falar mais sobre isso, mas existe sim uma teoria de que a Ortigas possa ser uma filha bastarda do Daemon, tá? Então pode ser que sim, ela tenha ascendência valeriana, mas também pode ser que ela não seja filha do Daemon e só a proximidade deles fez com que as pessoas pensassem isso. Eu já vou falar mais. De qualquer maneira, a aparência dela, a forma que ela é descrita, realmente faz parecer que ela não é valeriana, que ela não tem parentes valerianos. Então a Ortigas acabava sendo meio que esse estudo de caso, essa coisa que usavam como argumento sobre por que talvez você não precise ser Targaryen pra montar um dragão. E na série me parece que eles estão usando mais o Adam pra fazer isso, né? Essa coisa do Corlys dizer, a nossa família não monta dragões, talvez a mãe de vocês possa ter algum ancestral. Só que eu já falei sobre isso em outros vídeos, na minha opinião isso não faz tanto sentido, porque a família Velaryon é extremamente misturada com os Targaryen, então o Corlys com certeza tem ancestrais Targaryen. Mesmo se for uma coisa de que o sangue Targaryen é necessário, o Corlys teria esse sangue correndo nas veias dele também, muito provavelmente, porque os ancestrais dele estão ali casados com Targaryen a rodo. Mas mesmo ignorando isso, se na série eles quiserem usar o Adam como esse exemplo aí, de pessoa que não tem ascendência Targaryen exatamente, eu acho que seria mais legal se realmente tivesse uma outra pessoa, bem X assim, uma pessoa aleatória, que pudesse montar o dragão, como é o que aparenta ser o caso da Ortigas. Porque vai que às vezes o sangue Targaryen, o sangue valeriano ajuda muito, mas se você for uma pessoa comum, talvez você consiga um acordo com o dragão, uma proximidade com ele, usando essas técnicas diferentes que nem ela usou. Eu acho que isso é uma discussão muito bacana que acaba sendo retirada da série. E além dessa discussão, eu acho que também tem outra parte que é bastante afetada pela ausência da Ortigas. Talvez até mais afetada ainda, que é uma trama que rolaria entre a Rhaenyra e o Daemon. Aqui tem mini spoilers do livro, tá? Porque é uma trama que talvez seja totalmente cortada, mas vai que eles adaptam alguns sentimentos que tem nessa trama em outros momentos da série. Então pode ser que aconteçam coisas parecidas, mesmo sem envolver os mesmos personagens, tá? Fica aí o aviso. Como eu falei, a Ortigas vem de origens bem humildes e ela consegue domar esse dragão, então ela acaba se tornando muito importante pro lado dos pretos, do lado da Rhaenyra. Só que ela começa a ficar muito próxima do Daemon Targaryen, se é que me entendem. Mikan, mas quem fala isso é o cogumelo, que você sempre fala que é aquela fonte que vive exagerando as coisas na hora de contar a história no Fogo e Sangue. E sim, realmente, o cogumelo ele costuma escolher sempre a parte mais escandalosa pra contar, ele engrandece muita coisa, nem sempre dá pra gente levar o que ele diz a sério. Mas a questão é que tem mais gente falando coisas parecidas com ele, ou seja, confirmando talvez a história do cogumelo. Porque eu falei das 3 fontes principais do Fogo e Sangue no outro vídeo, mas volta e meia o Arquimestre Gilden, na hora de escrever, ele pega algumas outras fontes, como documentos, cartas, e nesse caso ele consultou as crônicas da Lagoa da Donzela, ou de Maidenpool, que é uma cidade ali perto de Porto Real, mas já entrando ali nas terras fluviais.
E ali nessas crônicas tem os registros do mestre da época sobre essa situação. E ele dizia que o Daemon e a Ortigas, eles ceavam juntos todas as noites, tomavam um desjejum juntos todas as manhãs, dormiam em quartos contíguos, que são aqueles ali um do ladinho do outro, sabe? E dizem até que eles tomavam banho juntos na mesma banheira. Ou seja, eles estavam muito próximos mesmo, né? Só que também tem outra coisa que falam. Dizem que o Daemon mimava a menina tal qual um homem mimaria uma filha. E assim, é claro que os Targaryens são chegados naquele amor em família, se é que me entendem, mas a gente sabe que relacionamento entre pai e filha é demais até pra eles. Então existe essa teoria de que a aproximação entre o Daemon e a Ortigas não seja uma aproximação romântica, mas sim que talvez seja uma aproximação de pai e filha mesmo, que eles estão lá sempre juntos um com o outro, que ele mima ela e tal. Não necessariamente que eles seriam um casal. Inclusive, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Vocês acham que eles têm um relacionamento no livro ou que eles são pai e filha? Seja lá qual for a natureza dessa relação entre os dois, a proximidade da Ortigas com o Daemon é um fator muito importante para uma treta que rola entre a Rhaenyra e o Daemon. E isso muda bastante o rumo da guerra. Eu não vou dar mais detalhes sobre isso porque aí já entraria bastante em spoilers, mas se você quiser tem o vídeo Micarol que a gente conta toda a história da Dança dos Dragões, eu vou deixar aqui na descrição. Aí você pega todos os spoilers que quiser. Eu acho possível que a série pegue mais essa coisa da relação pai e filha, já que a Rhaena, que é a personagem que vai pegar a trama da Ortigas, é literalmente filha do Daemon. E a gente viu a Rhaena sendo deixada de lado por não ser montadora de dragão, até mesmo pelo Daemon quando ela era criança, né? Ele não dava tanta atenção. Então talvez agora ela finalmente receba essa atenção agora que ela montou um grande dragão selvagem. Então não seria a mesma situação que rolou com a Ortigas. Eu duvido que a Rhaenyra teria tanto ciúme, por exemplo, do Daemon ficar próximo da filha dele, mas sei lá. Eu acho que isso simplesmente pode ser tirado na hora de adaptar também pra série. Mas é coisa de adaptação, né? E falando em adaptação, tem uma outra coisa que é a presença do roubo-ovelhas do dragão selvagem ali no Vale de Arryn. E isso foi uma coisa que muito provavelmente rendeu até comentários do George R. R. Martin. Não sei se vocês viram. Eu cheguei a falar sobre isso nas lives e também nas minhas redes sociais. Mas antes de ir pro ar o episódio 6 da segunda temporada, o George R. R. Martin fez um post até que bem longo no blog dele sobre dragões. E ele fala de várias coisas nesse post, mas tem alguns detalhes ali que ele menciona que, na minha opinião, e eu cheguei a falar sobre isso na época, eram meio que o George R. R. Martin já se prevenindo, já prevenindo a gente até, em relação a algumas mudanças que iriam acontecer entre o livro Fogo e Sangue e a série. E depois que o episódio 6 e o episódio 7 saíram, eu tenho certeza que tinha algum elemento disso ali, tá? Por que eu acho isso? Porque no post ele fala, por exemplo, bem a fundo dos hábitos dos dragões. E ele fala especificamente que os dragões dele, por mais que eles possam percorrer quilômetros e quilômetros voando, não costumam fazer isso. Eles normalmente ficam no mesmo lugar, a não ser que o montador, o cavaleiro desse dragão, leve ele pra longe. E até que a explicação que ele dá pra isso é bem interessante. Ele fala assim, se os dragões fossem nômades, eles teriam invadido metade de Essos, e a perdição teria matado apenas alguns deles. Ou seja, aquele grande cataclisma que aconteceu na antiga Valíria, que destruiu a maior parte dos dragões e só sobraram os Targaryen, basicamente, se os dragões estivessem espalhados pelo mundo inteiro, talvez eles não tivessem chegado tão perto assim da extinção. E aí ele fala disso também dos dragões de Westeros. Ele fala, da mesma forma, os dragões de Westeros raramente se afastam de Pedra do Dragão. Caso contrário, depois de 300 anos, teríamos dragões por todo o reino e cada casa nobre teria alguns. Aqui eu já acho até que ele dá essa encostada no assunto de que você não precisa ser Targaryen necessariamente para montar um dragão, que pode ser que existam mais coisas aí, que também é uma coisa abordada nos últimos episódios. Depois ele chega até a falar que os dragões tendem a ficar perto de onde tem humanos que alimentem eles, o que também lembra bastante a gente da Ortigas. Mas sobre esses hábitos aí, dos dragões não serem nômades, ele fala especificamente dos dragões selvagens mencionados em Fogo e Sangue, que eles têm covis ali em Pedra do Dragão, e que o resto dos dragões pode ser encontrado ali no Fosso dos Dragões, em Porto Real, ou em cavernas profundas sob o Monte Dragão, que é onde a gente viu ali o pessoal tentar montar o Vermithor no último episódio. Depois ele fala uma coisa bem específica que eu acho que é quase um recado para esses últimos episódios. Você não encontrará dragões caçando nas terras fluviais, na Campina, ou no Vale, ou vagando pelas terras do norte, ou pelas montanhas de Dorne. Ou seja, ele cita o Vale de Arryn especificamente entre alguns dos lugares em que você não vai encontrar um dragão caçando. Se bem que é basicamente qualquer lugar que não seja a Pedra do Dragão ali, ou Porto Real, talvez, a não ser que esse dragão seja montado por alguém, essa pessoa mande o dragão ir para outro lugar, ele não vai sair de lá, ele costuma ficar perto do covil dele. E isso é bem interessante porque o George R. R. Martin, em geral, tem elogiado bastante a série, ele elogiou muito a segunda temporada no começo, e eu até vi algumas pessoas falando, ai não, o George R. R. Martin então está agora que as pessoas estão falando mal da série, ele tá tirando dele da reta. Sendo que não, gente, o George R. R. Martin sempre foi assim, ele sempre fala o que ele gosta e critica o que ele não gosta. Mesmo quando ele fez aquele
post super elogioso no começo da temporada, que as pessoas até me perguntaram se ele estava sendo obrigado a falar bem da série, ele tinha sim colocado uma crítica. Ele criticou a ausência do personagem Maelor, que foi um filho do Aegon II que foi cortado da série, então foi uma trama que foi retirada. Ele fala sobre isso no post, talvez ele não seja tão enfático e as pessoas não entenderam, mas ele estava sim criticando a série, assim como estava elogiando outros elementos. Então esse post sobre os dragões não foi ele tirando o dele da reta, foi simplesmente ele falando de uma escolha de adaptação que ele não é a favor, como ele já fez tantas outras vezes. Inclusive na época de Game of Thrones, porque eu também vi pessoas comentando nas redes sociais, até criadores de conteúdo, e isso não é um shade pra ninguém específico, porque eu vi muita gente fazendo, tanto brasileiros como gringos, galera falando, porque em Game of Thrones ele não criticava, ele deixou pra criticar agora em A Casa do Dragão, ou então ele diz que é produtor e aí ele toma o crédito pelas coisas boas, e aí quando chega a hora das coisas ruins, ele diz que ele não é responsável por nada. E gente, por favor, vamos ler o que o homem escreve, vamos ouvir o que ele fala, porque ele não tá falando isso que vocês estão dizendo. E já que eu falei em Game of Thrones, isso me faz lembrar do assunto do efeito borboleta, que o George R. R. Martin costuma sempre falar em relação às adaptações do trabalho dele. Essa coisa de você mudar uma coisinha, às vezes um personagem secundário, uma trama que não tem tanta importância naquele momento, mas que acaba afetando outra coisa, que afeta outra coisa, que afeta outra coisa, e no fim causa um grande impacto na história como um todo. E tanto não é verdade que o George R. R. Martin não criticava na época de Game of Thrones, que existe um post dele sobre isso, sobre o efeito borboleta, lá de 2015, que é a época da 5ª temporada de Game of Thrones. Ou seja, uma década atrás ele já estava falando sobre esse assunto. E ele fala já dizendo que ele falava bastante do efeito borboleta, então é uma coisa que ele já costumava fazer antes mesmo de 2015. Eu não vou discutir esse post específico em detalhes, porque não só não é o assunto do vídeo especificamente, mas também eu fiz um vídeo sobre isso, que é o 9º episódio da minha autópsia de Game of Thrones, que eu falo sobre o final verdadeiro de Game of Thrones, e como não poderia ser igual ao dos livros, porque a série já tinha se distanciado muito graças ao tal do efeito borboleta. Lá eu explico com muitos detalhes, eu dou vários exemplos, se vocês quiserem, tá aqui na descrição. Mas basicamente o que o George R. R. Martin diz é que sempre tem algumas mudanças na hora de adaptar, só que às vezes elas acabam levando a mudanças maiores, que levam a mudanças maiores ainda. Ele fala que quanto mais uma série de TV dura, maiores costumam ser as borboletas, e que às vezes, entre aspas, as borboletas se transformam em dragões, ou seja, não é mais o bater de asas de uma borboleta, é um grande bater de asas que afeta muita coisa na adaptação. E pra mim, esse post mais recente do George R. R. Martin sobre os dragões não é só sobre uma mudança específica, não é, porque mudou a Nettles, a Urtigas não está mais, agora vai ser a Rhaena, ou então, porque tem esse dragão específico no Vale de Arryn. Não é esse o problema. Quer dizer, sim, esse é um problema até quando a gente pensa na história original da Rhaena, porque isso provavelmente vai desviar a Rhaena de outra trama, que seria a trama dela depois desse período aí desaparecida, desse período sumido, que ela teria um envolvimento com um outro dragão. Se vocês quiserem, tem um vídeo da Dança dos Dragões e tem esses detalhes. Mas é um dragão chamado Manhã, que é importante pra trama da Rhaena. Então sim, tem esse aspecto, eu acho que juntar essas duas tramas pode gerar esse efeito borboleta lá na frente, da trama da Rhaena ser completamente diferente e a importância desse dragão Manhã naquele momento da trama ser alterada. Mas eu acredito que o George R. R. Martin também esteja bastante preocupado com a mudança das regras do universo que ele criou e como isso pode repercutir lá na frente. Porque no post ele fala assim, né? A fantasia precisa ser fundamentada. Não é simplesmente uma licença pra fazer o que quiser. Smaug e Banguela podem ser dragões, mas nunca devem ser confundidos. Ignore o cânone e o mundo que você criou se desfará como um lenço de papel. Ou seja, ele tá colocando aqui dragões de franquias diferentes e como esses dragões têm características diferentes dos dragões que ele colocou no universo dele. Não dá pra você trazer o Smaug pro mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, assim como não dá pra levar o Vermithor pro Como Treinar Seu Dragão. Ou seja, vai mudar alguma coisa em relação aos livros? Beleza, mas mantém os dragões consistentes ali na fantasia. Como que os dragões funcionam nesse universo? Eles ficam no covil deles ou eles saem sempre pra caçar? Porque nesse caso, House of the Dragon pegou os hábitos dos dragões e mudou. E isso gera uma série de repercussões e questionamentos. Tá, se eles saem pra caçar, então por que não tem mais dragões ali por Westeros? Por que só esse dragão saiu? Será que a gente vai ver mais dragões agindo dessa forma? Eu acho que foi mais esse o incômodo dele, sabe? Porque aí as coisas começam a ficar mais bagunçadas nesse universo. Ai, Mikan, mas isso é uma coisa muito específica. Por que ele tá encasquetado com uma coisa tão pequena? Como eu falei, gente, efeito borboleta. Quanto mais você começa a mexer nas coisas e deixar elas assim mais inconsistentes, o universo começa a parar de fazer sentido. Como o próprio George R. R. Martin falou, o mundo que você criou se desfará como um lenço de papel. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo chamado Por que Game of Thrones parou de fazer sentido, que é outro vídeo meu da autópsia Game of Thrones. Vou deixar aqui na descrição. Fala sobre essa coisa de manter a consistência no mundo de fantasia. Mas assim, só nas próximas
próximas temporadas a gente vai ver o resultado disso. Talvez mesclar a Rhaena com a Ortigas, cortar a trama da Ortigas ou então adaptar uma parte dela pra Rhaena, não seja uma coisa que vai afetar tremendamente a série. Pode ser que não cause um grande efeito borboleta lá na frente. Ou pode ser que essa borboleta vire um dragão e incendeie toda a lógica desse universo. Vamos ver. O que vocês acham? Vocês acham que vai realmente causar algum problema ou que tudo bem? Já vou dar minha opinião aqui. Eu acho que nem toda mudança é ruim. E eu entendo por que eles mesclaram essas duas tramas. Apesar de eu querer muito ver a Ortigas, tá? Eu queria demais, porque eu acho que realmente é um dos casos mais interessantes de como domar seu dragão. Mas eu entendo que a lógica de série de TV é um pouco diferente. Você tem o seu elenco ali, você tem os personagens que o público conhece. Então, se você simplesmente pega um personagem e faz ele sumir por um tempão, ficar sem fazer nada, ou então ter que inventar coisa pra ele fazer, às vezes isso não fica tão legal. A gente viu vários exemplos disso em Game of Thrones. Tem inclusive o personagem que some por temporada inteira, né? Tô olhando pra você, Bran. Então a Rhaena muito provavelmente ficaria sumida aí, talvez até por mais de uma temporada. E aí como que você segura essa atriz no seu elenco? Ou como que você faz o público continuar afeiçoado a essa personagem? E aí também tem a questão de você trazer mais personagens pra trama. Então trazer a Ortigas significaria mais uma personagem ali pra deixar a trama mais complexa. O que eu sou muito a favor, tá? Pra mim, manda mais personagem que tá ótimo. Mas eu entendo que eles mataram dois coelhos numa cajadada só. Eles deram alguma coisa pra Rhaena fazer e evitaram ter que trazer mais uma personagem. Eu entendo essa lógica, mas é claro, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes de mudança em mudança as coisas podem desandar. Dito isso, eu queria muito que a Ortigas aparecesse, tá? Ortigas, você sempre será famosa, tá? Aqui nesse canal, nós te amamos, queríamos que você aparecesse. Vamos ver como é que a Rhaena vai ser, se ela vai fazer jus a essa personagem. A gente se vê no vídeo da próxima quinta-feira. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!